primeiro, boa noite a todos. Com alegria, embora eu não tenha entendido muito bem porque a Débora me ligou para eu voltar, mas eu voltei, né? Me disse ela que era para eu falar o que está acontecendo no mundo. Então, tá bom, vou contar um pouco o que está acontecendo no mundo. E estava aqui atentamente ouvindo o presidente da Anshan falando dos 36 anos do Prêmio Eco. 84, foi quando eu comecei minha carreira no setor público. Então, ainda é um garotinho, ou sou uma garotinha, como dizia a nossa querida Cássia Eller. Mas a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre 3 aspectos, e um pouco o que está acontecendo. Eu acabei de chegar da reunião do G20 em Tóquio, e um pouco falar de como é que o mundo está trabalhando essa agenda que vocês estão dedicados hoje. A ideia é um pouco também falar o que está pautado para os próximos 20, 30 anos, pelo menos o que está sendo negociado, e o Brasil. E como é que estamos, por onde podemos ir ou por onde não devemos ir, né? Do ponto de vista está acontecendo no mundo, e na apresentação aqui foi dito que tem uma transição, nós estamos realmente em hold. O mundo que conhecemos, né? O mundo asiático está numa transformação monumental, numa dinâmica sem precedentes, e o mundo ocidental, pós-Bretton Woods, que nós conhecemos tanto do ponto de vista da geopolítica, do exercício do poder, das relações comerciais, das relações de negócio, isso está em profunda transformação, com mudanças de eixos de poder e, portanto, mudanças de eixos de investimentos, de fluxos de dinheiro, de negócios, mas tendo na base um dos temas a questão da sustentabilidade. Talvez uma nova expressão de sustentabilidade, trazendo para o tripé da sustentabilidade a 4ª dimensão, que é da integridade humana. Então, isso está vindo de uma maneira muito forte nos debates globais e na emergência de alguns temas que eu vou citar aqui para vocês muito brevemente. Essa geopolítica que tem transformação, um mundo multipolar, a mudança do eixo do poder, a questão de que como o antropoceno definiu um homem tão determinante e uma natureza tão vinculada ao homem no uso de recursos naturais, na ruptura dos limites com a natureza, isso está completamente exposto em todas as sociedades. Tá? E eu estou falando de sociedades, eu não estou falando de governos. Tá? Talvez aqui a primeira mensagem: não se entristeçam, as soluções estão nas nossas mãos. Tá? Não se preocupe com os governos, eles passam, as sociedades permanecem. Tá? Então, o que nós temos que evitar são os danos e temos uma agenda política ambiciosa de sabermos como humanidade nós vamos enfrentar isso, ou vamos colocar essa agenda muito além do que está colocado hoje. E esse talvez seja um dos principais desafios políticos, globalmente falando, que é promover o desenvolvimento, o crescimento, tendo na base a questão da sustentabilidade, a questão, essencialmente, dos limites da natureza, o que a gente chama hoje de transição da natureza. Tá? Então, do ponto de vista, assim, em termos de big picture, eu vou dar alguns números aqui para vocês terem uma dimensão sobre a questão de recursos naturais, como é que isso está colocado no mundo. De 1970 a 2017, os últimos 50 anos, a população no mundo dobrou. A extração de recursos naturais triplicou. E o PIB global quadruplicou. Não há recursos naturais disponíveis no mundo para fazer face às demandas de crescimento, inclusive o cumprimento do Sustainable Development Goals, se nós não mudarmos a maneira de produzir e crescer economicamente. Tá? E isso vai ser anunciado agora em março, em Nairobi, no painel que eu co-presido, o chamado Global Resource Outlook, o grande painel global sobre o uso de recursos no mundo. Nós notamos aí como é que, numa era do antropoceno, onde o homem é fortemente determina fortemente o uso da natureza, como que os limites da natureza vão impor, ou estarão impondo, não pela vulnerabilidade, mas também pela escassez, um jeito de viver, um jeito novo de produzir, um jeito novo de necessariamente mudar como é que nós queremos viver no século XXI. E isso tudo está no Big Picture global, essa nova base, com uma novidade. Esse relatório sairá com 2 linguagens. Ele sai com a linguagem para policymakers e sai com a linguagem para o mundo corporativo. Eu acho que é o primeiro relatório da ONU de um painel científico, tá, que vai sair com um sumário dedicado
ao mundo corporativo, ao mundo de negócios, à linguagem de quem faz negócios no mundo. Tá? Você não pode se deparar com uma situação de consumo de cimento, como da China, que nos últimos 2 milhões de 2013 consumiu em cimento o que os Estados Unidos consumiram no século passado inteiro. As pessoas não têm dimensão dos números. E também não podemos ser vistos como sociedade, o Brasil, como estoque de recurso natural. Essa é uma visão também extemporânea. Os homens de negócio hoje, muitos de vocês estão vendendo serviços, vocês não vendem mais o produto, vocês vendem a cadeia produtiva. Daí a importância de economia circular, de resource efficiency, de outras linguagens que estão vindo para a centralidade da maneira de fazer negócios no mundo e no Brasil. E, portanto, determinando como dar-se-á a geração de empregos, determinando como dar-se-á o chamado desenvolvimento regional, competitividade, produtividade, como que a inovação entra em outro patamar de crescimento econômico, não é mais uma coisa exótica, está no core dos negócios, está no core das empresas. Mais do que isso, num mundo onde a inteligência artificial, a digitalização, tudo isso determinará também expressão de poder geopolítico. Vejam o que está acontecendo no mundo da energia. Olhem o que está acontecendo no mundo da energia e vejam, acabou de sair um relatório, que eu fui parte dessa comissão global, sobre a nova geopolítica na chamada transformação da energia do mundo, das energias renováveis. A mudança do eixo político, geopolítico, em torno do mundo da energia. Tá? Todo mundo, os mais novos não sabem disso, fizeram referência na história, os mais velhos sabem disso. A década de 70, o que foi a emergência da OPEP, a mudança de eixo de poder político no mundo. Esse século XXI vem as fontes renováveis, vem uma diversidade, o mundo está vivendo as transições energéticas, no plural, não é transição, como muitas vezes se faz referência no Brasil. Tá? E, no fundo, a digitalização, a inteligência artificial, tudo isso, o smart grid, isso transfere poder, poder geopolítico, econômico, político, para quem é dono e detém esse conhecimento, essa inovação. Então, da mesma maneira que nós somos capazes, fazendo uma referência histórica, de equacionar ou buscar uma equação para a crise de petróleo com álcool, com etanol, né, nós teremos que saber quais são os desafios que nós temos, embora a energia eólica seja a segunda geração de energia elétrica no Brasil, qual é a ambição do Brasil em relação às suas energias, além de sofisticando, melhorando o seu conceito de segurança energética e de integração regional pela energia. Porque o uso do território, a geopolítica de território, também está mudando o conceito. Soberania é algo que a gente não declara, a gente exerce. E exercer com soberania exige competência. Competência depende de uma sociedade, não depende só de governos. E depende de quem produz. Então, o contexto que emerge no mundo, e isso foi muito bem colocado em Paris, é que, independentemente da vontade dos Estados-membros, o setor produtivo, o setor financeiro e a sociedade têm um poder, sim, de determinar por onde vamos. Então, não se apequenem ou não fiquem amedrontados com decisões de governantes, como nos Estados Unidos o presidente Trump, dizendo que vai desembarcar de Paris. Não tem um fórum internacional que os Estados Unidos não estejam sentados à mesa negociando. Tá? Alguns fazem, agora mesmo, no Japão, fizeram um statement contra o meio ambiente, as pessoas ignoraram e seguiram eles negociando normalmente. Por quê? Porque subnacionalmente, e o setor produtivo, o setor de inovação tecnológica, onde você tem que crescer, gerar emprego, desenvolvimento, reduzir desigualdades, isso está funcionando a todo vapor. A todo vapor. A mesma coisa na Europa. Mesmo com a Europa passando por uma revisão da sua geopolítica, da expressão do seu poder, hoje você tem uma aliança da Europa com a Ásia, se formando robustamente, não só em negócios, mas em mudança do clima. Em 2020, a China vai sediar a Conferência de Diversidade Biológica. A pauta da Conferência de Diversidade Biológica na China é a convergência entre diversidade biológica e mudança do clima. As novas rotas do que o Acordo de Paris pode ajudar e qual o formato de negociação que a Convenção de Diversidade Biológica vai assumir. O Brasil é o país G1 em biodiversidade. Tá? E o Brasil, quando a gente fala de proteger a Amazônia, não é porque a gente tem que proteger só a floresta. É porque não tem sentido quem detém a riqueza que detém jogar fora essa riqueza da maneira que está sendo feita.
E nós estamos jogando fora para a corrupção, para a ineficiência, para o PIB negativo, para o crime organizado, porque não está se traduzindo em agregação de riqueza. Até porque os estudos mais recentes de expansão de fronteira agrícola, na realidade, são pouquíssimas áreas que ainda têm a demanda de expansão de fronteira agrícola, e o Brasil tem 100 milhões de hectares de áreas degradadas de agricultura, que você pode tranquilamente ter uma estratégia e um capital político, uma inteligência estratégica e um capital político para mudar a direção. Isso vem da gente, isso não vem de decisões políticas fechadas, ou de pequenos grupos discutindo, senão o retrocesso impera. E talvez um bom exemplo é a opção recente de mudar o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura. Eu estou olhando aqui para o Penido, que vem da FIB, que nos ajudou muito a fazer ele descer do Brasil para Paris. Nós trabalhamos com o setor privado, eu e o ministro Joaquim Levy, com os cenários econômicos do Brasil, e você tinha uma chance de colocar um empresário do setor florestal e não uma velha liderança de um agronegócio do século XIX. São essas escolhas, não é do século XX, não, é do século XIX. Eu não falei errado, não. Tá? Não é porque são pessoas que não conhecem o mundo, e nós estamos no mundo, senhores. Nós vivemos no mundo. Se querem simplificar isso, chamando de globalismo, sinto muito, é globalização na nova expressão, onde o mundo é competitivo, sim, onde as sociedades estão se relacionando de uma maneira real e virtual, onde a inovação e a inteligência artificial estão pautando os novos comportamentos, os novos estilos de vida da gente, onde o nosso bem-estar passa pela maneira de você saber fazer as novas cidades. O mundo é urbano, será cada vez mais urbano, e o Brasil hiperurbano. E nós ainda estamos discutindo se a gente tem como resolver os plásticos do rio Tietê no dia que chove muito e as pessoas vivendo dramas, que são dramas, Débora, da minha época, do início da minha carreira, 36 anos atrás. Tá? Quando a grande pauta ambiental, eu vi alguns jurados aqui, o Aaron está ali, se eu não me engano, todo mundo sabia que era Cubatão. Nós estamos discutindo Cubatão ainda? Nós estamos discutindo desmatamento da Amazônia ainda? Isso é crime, gente. 90% do desmatamento tem origem criminosa. Então, pega quem combate corrupção. Tá? Aliás, a Procuradora-Geral da República criou, ano passado, uma força-tarefa, lá, Lava Jato, e eu sei porque eu tenho conversado com ela muito, então, para combater o crime. É crime. Então, não tem o que discutir. É crime, e esse crime financia uma série de estruturas. E é isso que nós temos que enxergar. Agora, nós temos uma floresta que é essencial para a produção de alimentos no Brasil e que abastece hoje a cidade chinesa. Então, nós estamos conversando anteriormente. A quem interessa que as florestas sejam preservadas? A floresta tropical no Brasil seja preservada. Hoje, mais do que nunca, nos próximos 10 anos, aos chineses. Aquele 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, tá? Eles têm interesse. Então, começam a discutir no mundo se você vai querer fazer comércio com desmatamento importado. Isso está na pauta agora. Tá? Nós estamos discutindo isso. Eu vou para Nairobi daqui a uma semana e vou coordenar uma mesa discutindo isso, o que vem importado negativo no que eu estou consumindo. E isso vai se traduzir em alguma barreira ou não, ou em algum debate mais estratégico na reforma do comércio internacional global. Porque os consumidores, nós, estamos começando a dizer, não toleramos mais isso. Não adianta o comportamento do negacionismo. A força de afirmação é muito maior. Por isso os prêmios que estão hoje aqui. Por isso tem sentido os prêmios que estão hoje aqui. Não é para colocar na prateleira e esquecer. É como o Oscar, você coloca e se orgulha para o resto da vida. É sim, eu quando ganhei o Prêmio Global de Meio Ambiente da ONU, eu olho para ele todo dia e falo, caramba, tá? E ganhei em nome do meu país. Então, você carrega isso. Onde eu sou, no mundo todo, eu sou apresentada assim. Tá? Ex-ministra no final da qualificação. A coisa mais importante é que eu sou o Prêmio Global de Liderança Política da ONU. Global, não é regional, é global. Eleito, eu nem sabia que eu estava concorrendo. Mas por quê? Porque isso faz você andar para frente. Então, quem ganha os prêmios aqui
tem que olhar os prêmios como uma motivação, não, como uma força política, como um legado político de ir para frente. E isso está cada vez mais presente no setor privado. Claro que isso precisa ser introjetado nos valores das empresas, não é uma coisa mais marginal. E nós temos que organizar os nossos problemas. E talvez isso seja uma das principais questões que se coloca hoje, frente aos desafios, olhando para o futuro, é como, de fato, numa agenda que trata de desafios, você coloca isso na centralidade dos valores do mundo empresarial, do mundo financeiro, dos estados, dos governos, essencialmente na sociedade, e das novas expressões políticas e de movimentos políticos que vão decorrer disso. O ambientalismo já tem uma nova expressão política no mundo. Hoje a gente está discutindo, uma das pautas que emerge são as migrações e o environmental displacement das migrações. Quantas pessoas estão querendo fechar fronteiras? O grupo está discutindo como é que isso dialoga, de fato, com um custo que vai ser transferido para as sociedades que recebem ou a degradação associada a isso. É muito além de um país destruído por guerra. E eu já trabalhei em país destruído pós-guerra. Então, de fato, as pessoas estão discutindo isso e não estão discutindo isso no conceito de governo, estão discutindo isso no conceito da ciência e do mundo privado, que tem por responsabilidade gerar crescimento, gerar desenvolvimento, quais serão os novos empregos, como é que nós vamos produzir, e no bem-estar, aquilo que define lifestyles ou estilos de vida, como é que nós vamos interagir, como é que nós vamos viver, como é que nós vamos trocar, tá? Cada vez mais. Absolutamente cada vez mais. Então, a agenda que está mais expressa nessa questão da nova geopolítica, num domínio de um mundo multipolar, como eu falei, traz certamente a transição da natureza como um aspecto estratégico. A questão que emerge daí são duas muito simples: a desigualdade, e tudo que a desigualdade traz de perverso, não só a exclusão política, mas o atraso, na verdade, uma força que puxa você para trás, né? E uma coisa unfair, coisa que você não consegue entender, que as relações, por exemplo, de produção e consumo entre um país desenvolvido e um país muito pobre é 13 vezes maior a pegada ecológica, a pegada de consumo de um cidadão de país desenvolvido do que um país pobre. Tá? E os países emergentes, isso está crescendo também. Agora, as pessoas acham que isso não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver conosco se a gente quiser produzir de maneira sustentável, gerar emprego e ter bem-estar. E isso depende de uma interlocução inovadora com o setor produtivo. Porque não são só as grandes empresas globais, são as médias empresas e a relação com quem gera a pequena empresa no país, que é responsável pelo desenvolvimento local. E é sempre visto de uma maneira muito simplificada que nós temos que resolver o licenciamento ambiental. A área ambiental no Brasil começou em 73, tá? Na ditadura. Okay? O primeiro órgão ambiental no Brasil de meio ambiente foi a SEMA, Secretaria Especial de Meio Ambiente. Aliás, onde eu comecei a minha carreira 11 anos depois. Esse sistema de governança público no Brasil precisa ser totalmente revisto. Totalmente. E isso eu não estou dizendo agora, não. Quando eu estava no Ministério, eu falava, e tinha dias que eu tinha que ligar para o meu amigo Fábio Feldman, eram verdadeiros desabafos, porque colapsou o sistema. O que aconteceu, o que nós estamos vendo recorrentemente no setor de mineração, é um belo exemplo disso. Tá? O que agora sugere no setor de energia nuclear, também. E as pessoas resolvem declarar uma guerra ao licenciamento ambiental sem saber sobre o que estão falando. O Brasil consegue modernizar marcos regulatórios de infraestrutura e não coloca dentro das regras dos marcos regulatórios de infraestrutura as regras de licenciamento. É um mundo à parte, que os dois segmentos querem. Parece que é uma autopreservação pelo small is beautiful. Então, você vem fazer um investimento em petróleo no Brasil, com marco regulatório, mas do licenciamento ambiental é a parte, e aí, se você não cumpre o programa exploratório mínimo, a culpa é do licenciamento ambiental. Para com isso. Se o Estado brasileiro concede, ele tem que controlar, fiscalizar, regular e saber e ser uma coisa só. Só que coordenar políticas públicas requer capital político e inteligência estratégica. Isso não é um material abundante no Brasil. Sinto muito.
Tá? Diria eu que pode até ameaçar a distinção, mas é por onde as empresas, a sociedade, particularmente a sociedade, explicita as demandas políticas no seu dia a dia. Quando ela fala que tem que ter uma coisa casada com a outra, né, ela está dizendo isso. Como que eu elejo um governo, ou tenho uma instituição de Estado há 40 anos e eu não tenho capital político, nem inteligência estratégica para juntar uma outorga de água com uma licença ambiental? E quando tem o desastre que teve agora, fica todo mundo correndo para fazer redes de qualidade de água, etc., testando, contratando isso tudo, como se as redes existentes fossem suficientes. Não há pior coisa do que introduzir na base do sistema a desconfiança. Credibilidade não se compra no mercado, constrói-se. O Brasil tem uma grande capacidade de gestão ambiental pública, espraiada. Não se faz bravatas na esplanada dos ministérios. Aprendi isso durante 34 anos trabalhando lá. Tá? Você não pode fazer discursos dizendo que você vai resolver o problema das cidades se você abre mão dos instrumentos que você tem na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, na política ambiental no Brasil, para poder fazer esse enfrentamento. Isso é jogar para a plateia. E é isso que ninguém tolera mais. E é isso que vem na agenda global. A agenda global vem no pragmatismo, de um lado a desigualdade, de outro lado o tema que vai marcar esse século, que é o tema da segurança. Da segurança pela vulnerabilidade e pelo risco. O Brasil é um país que não tem dimensão de vulnerabilidade e de risco. Nós não sabemos quão vulneráveis nós estamos. Tá? Os recentes desastres mostram isso. E não são só na área de mineração, não, nas cidades, etc. Basta chover. No Rio de Janeiro, então, agora as pessoas cancelam o jantar porque está chovendo. Né? Porque todo mundo... É verdade, as pessoas saem correndo, estão com medo de água, né? Porque, obviamente, colapsou o sistema. Então, a questão da segurança climática, segurança hídrica, segurança alimentar, segurança da natureza, dos serviços ambientais, isso está na essência da agenda global. E as derivações que vêm disso, particularmente envolvendo cidades, é uma pauta que monopoliza. Nós precisamos, de fato, aprender a ter novas formas de fazer cidades, novas formas. O Brasil precisa urgentemente, porque 90% da população brasileira viverão em cidades em 2030. Tá? E na própria Amazônia, a Amazônia tem 25 milhões de pessoas vivendo em área urbana. As pessoas não têm dimensão disso. Pode questionar o conceito de área urbana do IBGE, mas que está lá, está. E não há como fazer um projeto de desenvolvimento do Brasil, sem um projeto de desenvolvimento da Amazônia. E não é um projeto da década de 70, é um projeto de 2030. Não é, você tem que ter infraestrutura, mas tem que ser pensado estrategicamente para não criar o segundo arco de desmatamento na Amazônia e imperar o crime organizado na Amazônia. Nós estamos jogando fora, eu reitero isso, nós estamos jogando fora uma das maiores riquezas que esse país tem. Já jogamos a Mata Atlântica. Nós tivemos um processo de ocupação, de urbanização, de colonização, que teve um custo muito alto, foi a Floresta Atlântica. Tá? Então, vejo o apogeu econômico de alguns estados e vejo o que eles têm hoje em função de degradação. Particularmente na agricultura, isso é muito simbólico. Por outro lado, o Brasil tem um desafio enorme sobre o lado positivo, que é a questão da segurança alimentar. O mundo espera do Brasil um papel estratégico. Há 40 anos atrás, o Brasil importava alimentos. E a gente vê recorrentemente agora o setor da agricultura criando guerras ou debates sobre os dados em relação a quanto que o Brasil preserva, quanto que o Brasil não preserva. O Brasil tem que preservar mais, porque significa competitividade para a agricultura brasileira, significa produtividade. Quem leu os jornais internacionais essa semana viu que 50% a 70% dos insetos estão morrendo no mundo. Nós vamos perder competitividade. É isso que está por trás da história. E nós precisamos ter uma inteligência estratégica de território, que nós não temos. Onde é que você combina produção com conservação? Como é que você restaura o que tem que restaurar do Código Florestal, em vez de olhar para o passado com o retrovisor, virando o retrovisor para frente, usando a neutralização de carbono como um ativo de competitividade para a segurança energética do país, por exemplo. Por exemplo. Tá? Além de você descarbonizar e ter uma estratégia de descarbonização da nossa economia. Isso tudo está na chamada agenda que está emergindo
E mais do que isso que esteja emergindo, você está determinando nessa agenda migrações, cidades, mudança do clima, resource efficiency, a parte de químicos, vem a nova estratégia global de químicos, lançada em 2020 na Alemanha. O Brasil, por acaso, tem uma indústria de química poderosa, não está participando de nada, tá? Sinto dizer. Okay? Natureza, biodiversidade e desigualdades, esse framework com resource efficiency, todos eles levam a novas relações de produção e consumo. Todos. Na menor escala ou na grande escala. Isso significa uma responsabilidade enorme do setor produtivo, particularmente do setor privado, das corporações, de educarem os seus mercados, e a palavra educar, o verbo educar, educarem a consumir e a produzir de uma maneira diferenciada. E isso é um ativo do Brasil, isso não é um passivo do Brasil. As pessoas falam, e eu vejo críticas, porque os países desenvolvidos desmataram e o Brasil, eu falei, gente, isso é um papo do século XIX para o século XX. Hoje está todo mundo plantando floresta, viu os resultados de Davos, viu claramente o efeito do reflorestamento da China e da Índia. Já faz a diferença nos relatórios do IPCC do ponto de vista de redução de impactos de mitigação. Agora, o maior efeito realmente foi a redução do desmatamento no Brasil. Que espero que não cresça, mas pelas indicações que estão vindo, parece que está crescendo. O que é uma derrota, porque você não controla desmatamento da maneira. Eu sei disso na pele. A menor taxa de desmatamento é na minha gestão. Agora, não quer dizer nada você zerar o desmatamento legal. Você tem que colocar um setor produtivo, você tem que colocar aquelas pessoas que vivem lá com acesso, com mobilidade. As pessoas, eu vi gente remando 3, 4 horas para pegar um sinal de satélite no celular para o filho poder acessar uma coisa na internet. Eu assisti isso. A dimensão da Amazônia é uma dimensão que o Brasil precisa pensar como parte do seu projeto de desenvolvimento. Não, os amazônidas são parte do Brasil e têm uma leitura própria de desenvolvimento. Isso tem que ser discutido. Como as populações tradicionais devem ser vistas. As populações indígenas devem ser vistas não como uma coisa exótica que usa rosa ou azul. Nós temos origem neles, pelo amor de Deus. Então estudem um pouco a história e vejam como é que o povo brasileiro nasceu. Tá? E é essa a diferença que as pessoas precisam entender como é que se discute política com gente grande. E não se faz isso a partir de governos, se faz isso a partir de sociedades. É claro que a gente precisa ter a diversidade, é claro que a gente tem que ter o contraditório, tudo isso faz parte de um movimento democrático ou pós-democrático, as pessoas estão discutindo no mundo, estão discutindo agora a sustentabilidade com a expressão do novo humanismo no mundo. Tá? Estamos discutindo isso na França. Eu estou realmente versátil. Daqui a pouco eu vou fazer 1001 utilidades. Mas por quê? Porque as pessoas realmente estão buscando saídas. O Brasil não pode ficar refém de opiniões de curto prazo, tá? Ou de bravatas. Se os pensamentos são estruturados, vamos para o debate legítimo de convencimento ou de divergência, mas é o debate legítimo. Achismo, não. Achismo não cabe. E quem mais sabe que achismo não cabe é, de fato, o setor produtivo. O setor produtivo sabe muito bem com pragmatismo, acho eu até, Penido, às vezes muito exagerado, que deve sim a gente apostar nesse caminho, porque é o único caminho que o mundo está apostando, não tem outro caminho. Cada vez mais vocês vão se deparar com discussões estratégicas entre países, entre blocos, sobre sustentabilidade. Veja o que está acontecendo com a China. A China declarou até 2039 chamada civilização ecológica. Isso está no discurso Xi Jinping. Isso não é bravata, isso é sério, porque eles, obviamente, estão trabalhando com a perspectiva de ter um domínio de sociedade e domínio regional. E a gente vê isso como uma oportunidade de colocar commodity, não de colocar valor agregado e sermos competitivos. Ou queremos, às vezes, excluir o que não tem sentido. Para a parte final, quer dizer, o que vem realmente como chave? Vem como chave pós-Paris e Beyond Paris. Tá? Pós-Paris é a implementação de Paris, com a definição das últimas regras que vão ser feitas agora na COP em novembro no Chile. Mas mais do que isso, nós temos que nos preparar no Brasil, particularmente o setor privado e a sociedade, para
definimos uma estratégia de ampliação de ambição brasileira. Como nós vamos ampliar a nossa ambição? Quais são os caminhos? A NDC do Brasil é uma NDC economy-wide. Ela foi totalmente voltada para viabilizar desenvolvimento econômico. Ela é um primeiro passo em relação a isso. A gente precisa criar constituintes econômicas e políticas na sociedade brasileira, nos setores produtivos, para saber quem é mais competitivo, quem é menos competitivo, quem vai precisar de mais tempo, quem vai precisar de menos tempo, e como que a gente define a ambição. A minha mãe falava para mim, se você não ocupar a vida te ocupa. Se o Brasil não ocupar o espaço dele, o nosso espaço será ocupado por outros. Tenho certeza disso. E nós vamos lidar com barreiras que nós não precisamos lidar. Tá? E está todo mundo esperando que o Brasil, na realidade, possa, mais do que isso, mais do que exercer um protagonismo até 2030, ele ir até 2050 com essa ambição. Possivelmente o mundo vai começar a discutir brevemente, e eu não estou falando isso como uma pessoa que está pelo mundo, depois de implementada a segunda fase de Paris, o novo regime climático global. Tá? Porque a ambição precisa ser maior. Então, você está testando por onde ir e, se você for contabilizar o que várias empresas estão fazendo, inclusive nos Estados Unidos, subnacionalmente, estão fazendo muito mais do que está desenhado, do que nós desenhamos, como, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos, pré-Paris, no acordo que o Brasil fez com o presidente Obama, na área de energia. O Brasil fez uma estratégia até chegar em Paris, fez estratégia bilateral com a China, com os Estados Unidos e com a Alemanha. E depois chegamos em Paris. Tá? Foi paralelo, de propósito. Era uma estratégia econômica e política do país em torno de investimentos. Isso se perdeu. Né? Isso se perdeu porque tem um vício de ficar circunscrito a governo. Não precisa, tem que ficar circunscrito a quem produz, a quem quer colocar a mão na massa, a quem quer dialogar. E aí eu acho, Débora, que a Câmara deveria ser um espaço muito interessante de chamar e debater onde estamos, para onde vamos, e gerar um conhecimento, uma capacidade instalada e uma proposta para entregar ao ministro da Economia desse país. As questões passarão pelo ministro da Economia, não mais pelo ministro do Meio Ambiente. Tá? As questões passarão pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pela inovação, competitividade e produtividade. As questões passarão por ministérios competitivos de infraestrutura, desenvolvimento, etc., com propostas concretas em competitividade e mudança do mundo. E passarão pelas áreas de governo que tratam com a questão social. Porque o Brasil não pode se desenvolver, crescer, aumentando a desigualdade. Ele tem que reduzir a desigualdade. E isso é uma coisa que é essencial, senão nós nunca seremos uma sociedade desenvolvida. E não dá para apequenar o Brasil. Temos vários Brasis do mesmo Brasil. Finalmente, porque meu tempo já acabou, eu queria apenas dizer o seguinte: nós temos que pensar os próximos 30, 40 anos. É isso que o mundo está dizendo. Então, qual é a agricultura dos próximos 40 anos? Não é a agricultura que foi capaz de deixar de importar alimentos para ser um dos maiores produtores de alimentos. Quais são os próximos 40 anos da agricultura tropical brasileira, que deve ser de baixo carbono, sem desmatar, restaurando, trabalhando com a infraestrutura? Ela é demandante de infraestrutura. Qual é a inteligência estratégica da infraestrutura da agricultura brasileira? Não é a bancada ruralista se reunir e falar, eu quero uma rodovia aqui, a terra indígena vai ser porque eu quero. Isso não cola mais. As instituições brasileiras reagem. Tá? A sociedade reage. Então, tem gente que ainda acha que ganha no grito. Não ganha. Grito, acho que só de carnaval, e olhe lá. Tá? Como é que está no Brasil hoje. Mas, de qualquer maneira, eu quero apenas dizer o seguinte: não há, do meu ponto de vista, não há como o Brasil se apequenar nesse momento. Eu não vejo o Brasil se apequenando. Talvez, pela minha experiência profissional, eu tenha mais serenidade em olhar e ouvir as declarações, etc., etc., Lá fora, há uma grande expectativa que o Brasil equacione o seu papel político internacional. Essa agenda de sustentabilidade é uma agenda de desenvolvimento. Ela foi bravamente conquistada e assegurada durante 20 anos pelos ambientalistas. Nunca desistiram, nunca, até chegar na Rio+20. Tá? E, se a gente voltar no tempo, em 92, foi quando, na Rio 92, se abriu espaço para a sociedade e para o setor produtivo fazer parte dessa dinâmica multilateral global.
O multilateralismo sofreu uma reforma recente, que está sendo implementada agora, a partir desse ano, pelo secretário-geral da ONU. As dinâmicas, as interações estão totalmente diferentes. As pessoas vão se relacionar de maneira muito diferente. Já está causando, assim, quem mexe com o clima é muito engraçado, é muito interessante, porque as estruturas estão se movendo, tá? As estruturas devem se renovar e estão se movimentando. Mas eu quero dizer o seguinte, não há, na minha opinião, nós jamais seremos um país desenvolvido estampando como ativo político a luta pelo desmatamento. Tá? Não é. Nós temos que estampar como ativo político uma economia que se desenvolve nas bases sustentáveis, um desenvolvimento que tem inteligência estratégica e que se movimenta ao longo do tempo sabendo por onde ele vai. E não se esqueçam que ano que vem, esse ano tem 100 anos da Câmara, mas em 2022 nós teremos 100 anos. Alguns querem comemorar os 200 anos da independência, eu sou mais simpática. Eu acho que nós temos que comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Esse país tem um parangolé maravilhoso, as pessoas esperam do Brasil mais do que soluções, as pessoas esperam do Brasil liderança. É essa sociedade morena, bronzeada, diversa, com parangolé, é ela que traz um jeito mais feliz de ser no mundo. Não deixem de acreditar nisso. E não deixem que ninguém possa reduzir o Brasil ao rosa ou ao azul. Nós somos o arco-íris. Espero que sim. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela, pela grande contribuição que você nos deu. E antes de passarmos para a entrega dos troféus, que eu acho que todos estão ansiosos por esse momento, teríamos a honra de ter aqui junto ao palco com a Isabela, um ex-conselheiro da AmCham, grande entendido desses temas todos da sustentabilidade, que tem 10 minutinhos para fazer perguntas à Isabela. Eu chamo ao palco, então, José Luciano Penido. Boa noite a todos. Muito obrigado à AmCham pelo convite de estar aqui com a amiga ministra Isabela. Eu queria, de público, dizer da minha admiração por você, Isabela, pela gestão de estadista que fez, representando o nosso Brasil no processo do Acordo de Paris, tanto na construção de uma NDC ambiciosa, como primeira NDC brasileira. Agora fica o desafio de ampliar esse nível de ambição e de consolidar a liderança brasileira num tema onde o Brasil definitivamente é o país mundial dos recursos florestais. E isso reflete na nossa pujante agricultura. Então, eu queria dizer da minha admiração pelo trabalho que você fez. Gostei demais da sua fala, e eu queria fazer a oportunidade de pedir para a ministra explorar um pouquinho mais um tema que às vezes me deixa angustiado, às vezes me deixa até deprimido, quando eu vejo, acho que acontece com vocês também, você vê um Trump falar que porque está muito frio, o planeta está esfriando e não aquecendo. Quer dizer, um negacionismo grande que eu gosto muito de muitos temas da plataforma do nosso novo governo brasileiro, mas quando ele praticamente reproduz propostas como tirar o Brasil de um Acordo de Paris, eu acho isso de um nível de ignorância mesmo enorme. E isso às vezes me deixa deprimido. Mas ontem foi publicado no Valor, muitos de vocês devem ter lido, um artigo do Martin Wolf. Martin Wolf do Financial Times, um editor extremamente prestigiado nas questões econômicas. Ontem ele falou rapidamente que continua a haver nos Estados Unidos um dinamismo muito grande da discussão ambiental,
Vocês todos devem acompanhar o renascimento da proposta do Green New Deal, uma cópia do New Deal do presidente Roosevelt, agora com a questão ambiental. Isso não é de hoje, é de 2008 praticamente, mas agora muito assim energizado pela representante, celebridade de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, que traz mais ou menos uma linha muito interessante, reproduz o plano Obama de cap and trade, de renovar a infraestrutura norte-americana, energias renováveis. Isso a gente verifica que a agenda democrática pelo clima continua. Mas o que é mais surpreendente nesses últimos meses nos Estados Unidos é que apareceu a iniciativa republicana de dois ex-secretários de Estado, super republicanos de alta estirpe, que é o James Baker e o Charles Schultz, que encabeçam, dão nome à proposta Baker-Schultz Carbon Dividends Plan. Quer dizer, mais de 3 mil economistas assinaram, recomendando, para quem não conhece, rapidamente, que seja estabelecido uma taxa de $400 iniciais por tonelada de CO2 emitido, e esse dinheiro forma um fundo que vai pagar dividendos para o cidadão americano. Então, uma família americana de um casal e 2 filhos receberia um cheque de $2.000 por ano. E isso puxa apoio popular, pode ser até uma política populista, que o populismo está na moda hoje e ganha eleições em muitos países, de buscar apoio popular para uma indução de mudança forte na nossa economia. E é interessante ver os republicanos almejando uma economia americana de emissão zero, que tem que ocorrer. Caso contrário, vamos enfrentar impactos econômicos e sociais difíceis de prever. Então, eu queria, ministra, que você talvez explorasse um pouquinho mais como que a gente pode ter esperança. A sociedade, como você diz, não é o governo que faz uma agenda, a sociedade é que puxa, e os meios econômicos puxam. Essa proposta de dividendos de carbono nos Estados Unidos é apoiado pela Exxon, pela Shell, pelos produtores de carvão americano. Quer dizer, surpreendentemente, um apoio que parecia não existir. A gente pode ter esperança aqui no Brasil de também entrar nessa agenda, puxar uma discussão que faça com que, brevemente, uma mudança nas lideranças políticas venha um acordo efetivamente mundial com o total engajamento dos Estados Unidos também? Bom, eu acho que não só pode, como deve, né? O mundo não está parado, senão todo mundo estaria usando as gravatas do tamanho que o presidente Trump usa. Você não está usando, entendeu? Então, não é assim. O mimetismo político não acontece dessa maneira. As sociedades determinam as urgências, e mudança do clima é um tema global, colocado, inclusive, no relatório do Departamento da Secretaria de Estado americano, Departamento de Estado americano, na chamada, que saiu de vulnerabilidades e riscos de segurança do século XXI, tem uma dimensão que chama integridade humana. E são 3 níveis que ameaçam a sociedade, ameaçam o planeta e o mundo nesse século. A questão da saúde, né? A questão das migrações e a questão de clima e meio ambiente. É escrito por eles. Né? Então, independentemente, isso, se você for para o Instituto Delft na Alemanha, também está discutindo isso, se você for na União Europeia, está discutindo isso, se você for na China, está discutindo isso, se você for no Japão, está discutindo isso, está todo mundo discutindo isso. O Brasil pode escolher discutir o século XXI para o século XXII ou o século XX para o XIX. Né? De repente vai chegar até na Guerra do Paraguai, trocando as fronteiras. Mas não é isso. A sociedade pauta. E eu vou dar um exemplo, que alguns ambientalistas aqui na sala vão se lembrar disso, e muitos de vocês não se lembrar disso. O debate do Código Florestal. Você sabe disso.
e que houve uma verdadeira cisão no Brasil. Foi o maior debate no Congresso Nacional depois da Constituinte, o maior debate político do Congresso Nacional. E eu quase apanhei em praça pública, porque eu fui negociar além da Constituição ambientalista. Né? E conseguimos evitar vários retrocessos, basta pegar o primeiro relatório e ver como saiu, para ter a PP, a reserva legal, porque a gente fez uma aliança com a agricultura familiar, com os movimentos do Uso da Terra, porque os ambientalistas não tinham força política, bancada no Congresso para liderar isso. Tem que ter, na democracia, tem que ter bancada. Isso não é pecado. Ao contrário, como empresa tem que ter lucro. As pessoas têm que viver política não como um exercício, sim, de inclusão e de cidadania. Então, você tem que ter espaços políticos para debater. Paris está aí. Qual é a estratégia de implementação de Paris? Houve um esforço ótimo do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. Quantas das empresas estão aqui se sentaram e discutiram essa proposta? Duvido que vocês tenham discutido. Por quê? Porque falar, não adianta pregar para convertido, tem que pregar para não convertido, já que está na moda a palavra pregar, entendeu? Então, é óbvio que você tem que ir além das fronteiras. E é esse o desafio. Quem vai além de fronteira? A sociedade, que pede para ser parte de. O setor privado, o setor financeiro, tem responsabilidade estruturante de natureza política sobre os novos rumos do Brasil em relação à mudança do clima. Estou dizendo, caixa alta, aspas, pode citar. Tá? Porque vocês, me ajudaram a fazer o compromisso do Brasil em Paris e a liderança do Brasil em Paris. Que é o único país de desenvolvimento que fez economia wide. Por quê? Para ter uma lógica econômica para o país. Tá? Para poder viabilizar desenvolvimento com redução de carbono, para baixo carbono fazer sentido, para poder trabalhar com clareza, transparência, transição, para saber quem vai ser banido do business, porque vai ser banido, tem gente que vai embora, não é competitivo, vai deixar de existir. Sinto muito, deixou de existir cobrador de ônibus. Então, o mundo está em transformação. Agora, como é que você lida com isso? Não, o Brasil, em vez de banir agrotóxico, que já foi banido no mundo, ele volta para aquilo que há 30 anos atrás o Brasil deliberou que ia ser o protagônico. O protagonismo da agenda de agrotóxicos foi feito em 1989, Lei 7.802, coordenado, o Programa Nossa Natureza, coordenado pelos militares, governo Zé Sarney. E nós estamos liberando coisas, por quê? Porque é ineficiente, porque não tem substituto. Explica melhor o que está acontecendo. Então, o Brasil é o seguinte, ou a gente toma as rédeas. Agora todo mundo quer fazer o Código Florestal, né? Muito interessante. Aí os ruralistas falam que querem fazer e adiam, até dizer chega. Alguém vai fazer por nós. Então, a ideia é o seguinte, ou a sociedade, espaços como esse, seriamente, começa a desenvolver uma nova mentalidade política. O que o Brasil quer na agenda de clima? Como é que os setores dos senhores querem funcionar? Quais são as limitações? Quais são as barreiras? Quais são as fronteiras? E traduzem isso numa agenda política transparente, legítima, com a coalizão e outras iniciativas que tem. O pessoal da energia tem muita iniciativa nisso. Você virar e falar assim, agora quero dialogar com o ministro da Fazenda do país, da economia do país, desse jeito, eu quero dialogar dessa maneira com o ministro de infraestrutura, eu tenho certeza, eu quero dialogar no Congresso dessa maneira, a mídia, eu tenho certeza que o Brasil começa a entender que a questão de carbono não é no Baixo Gávea para a gente tomar um chopp, entendeu? É para virar e fazer direito, porque se tem um país que pode chegar em 2050 com tudo equacionado, é o Brasil. Depende novamente de nossas escolhas. Só isso. Ministra... Então faz, Penido, você sabe fazer isso. Mas a senhora provocou certo a nossa amiga comum, Débora. Essa Câmara Ancham Brasil congrega de longe a liderança empresarial do país, no relacionamento com a América e também com a China. Claro. Aqui estão os players que fazem os negócios acontecer também em relação à China. Então, eu gostei muito de ver a sua provocação de que a sociedade brasileira, empresarial brasileira, precisa de tomar iniciativa e não deixar se abater por sinais, às vezes, populistas, mas as coisas estão ocorrendo, inclusive no país onde a gente imagina que tudo estaria parado. Não está, não. Califórnia está rodando, os estados do leste estão rodando, o Canadá está rodando, e provavelmente eu queria que você explorasse, então, como que associações como a Ancham podem efetivamente puxar essa liderança que vem em 2020, 2022 para a segunda fase de Paris, e nós precisamos de estar preparados. 3 questões muito rápidas. A Aliança Europa-Ásia está acontecendo, particularmente com a China. Eu estou indo para a China
para uma reunião do novo Instituto Chinês de Mudança do Clima e o Instituto Europeu de Mudança do Clima. Isso é tudo privado, tá? Quer dizer, na China é Estado privado, né, entre aspas, mas na Europa é privado. Você está discutindo no G20 essa agenda, tá? Com a agenda de Resource Efficiency. Os japoneses acabaram de abrir um grupo de meio ambiente dentro do G20, tá? Ou seja, o que é isso? Esses grupos, não só os estados, os países, mas o mundo de negócio, o mundo financeiro desses países estão trabalhando as agendas. Sugestões muito pragmáticas. Primeiro, você, por exemplo, faz parte da coalizão e outras pessoas estão aqui, fazem parte de outros. Faz uma reunião do Anshan trazendo as várias visões e tenta construir uma pauta, o que seria o desafio do Brasil. Eu venho, podem me chamar que eu ajudo. Eu não tenho nenhum problema. Entre uma conexão e outra, eu juro que eu venho aqui e falo. Essa é uma coisa concreta. A segunda coisa é a seguinte: tem que implementar a NDC do Brasil. Tem que exigir que se implemente a NDC do Brasil. E a NDC do Brasil é o fim do desmatamento. Eu fui tão criticado que eu coloquei até 2030, eu falei, não é, porque eu sabia dos problemas. E eu não vou assumir um compromisso internacional em nome do meu país, que depois vou passar vergonha. Tem que acabar amanhã. Ou tinha que ter acabado ontem. Mas tem uma agenda econômica, que é o outro lado, e você sabe disso, de reflorestamento, de restauração florestal, etc., que você vira o retrovisor do Código Florestal do passado para o futuro. E daí você aprimora a lei, todo o framework legal, por exemplo, de floresta nesse país. Agora, com inovação, etc., precisa liderança, precisa colocar a gente que tem a capacidade de amadurecer, construir posições e dialogar. Tá? Dialogar com o governo, com o Congresso. Daqui a 3, 4 anos, tá? As pessoas vão estar com outro patamar de conhecimento. O Brasil não pode ser o país do por enquanto. Olha, por enquanto é assim, não cabe isso num país feito Brasil. Tá? Os vários Brasis no meu Brasil, nós não somos uma sociedade do por enquanto, nós somos uma sociedade, sim, de viver de soluções. Problema, psicanalista e juiz, eu estou fora. E advogado, eu não sou nenhuma das três, graças a Deus, estou frio. Mas eu acho o seguinte, está na liderança de vocês, sim, a trazer esse tema e juntar pessoas com conhecimento da área econômica, tá? A New Climate Economy está aí para você. Eu tomei café com Caio Covesa, nós estamos trabalhando isso tudo, vai acontecer no Brasil. Vai acontecer em São Paulo, vai acontecer. Agora, tem que ter espaço para a gente chamar os novos atores, senão são os mesmos. E eu cansei dos convertidos. Vamos para os novos convertidos, por favor. E o tempo esgotou, senão ela vai colapsar. Ela está desesperada, assim. Ela tá... Ministra, muito obrigado, então. Obrigada, prazer te ver. Muito prazer estar aqui com você.